todos conhecidos, um dos textos mais pregados do Antigo Testamento, que é o 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler apenas o verso de número 2, para nós, nesta noite, nesse culto de família. 2 Reis, capítulo 4, melhor, apenas o verso de número 1, 2 Reis, capítulo 4. Todos nós conhecemos essa história, mas vamos aprender de uma vertente distinta que talvez você tenha acostumado a ouvir, porque a palavra de Deus é assim, ela é sempre nova, o Senhor sempre dá novas inspirações e fala conosco de formas distintas, peculiares e diferentes. Quantos querem ouvir Deus falar? Dá uma glória a Deus aí. Verso 1, né? Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, quando eu parar os irmãos continuam, tá? Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu, de novo, meu marido teu morreu, e tu, que o teu servo, só até aí, vou ler de novo, olha que a mulher, a expressão da viúva, meu marido, teu servo, morreu, e tu, profeta Eliseu, tu sabes que este teu servo, que é o meu marido, temia ao Senhor. Meus amados, todos nós sabemos todo o enredo, o contexto dessa história. Hoje de manhã um pastor aqui deu aqui algo, falou até um pouco aqui, uns 10 minutos sobre esse texto, e até deu as fontes aí nomeando que possivelmente este falecido aqui, a Bíblia não fala, mas ele até citou aqui, falava José, que disse que é Obadias, não podemos afirmar, mas olha lá o que está em 1 Reis capítulo 18, 1 Reis capítulo 18, se é Obadias, 1 Reis 18:3 fala sobre ele, trabalhava junto com Acabe, 1 Reis 18:3, e Acabe chamou a Obadias, o mordomo, Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Há essa vertente, essa possibilidade dessa dívida, não é afirmativa, ser devido a esta situação dele ter sustentado profetas de pão e água, escondendo de Acabe de Jezabel. Queridos, o texto está dizendo sobre algo que nós nunca vamos nos acostumar, que é com a morte. Morrem pessoas todo dia, se você der um Google aí, você vai ver que morre aproximadamente 170 mil pessoas por dia ao redor do mundo. Nasce 360 mil também. Mas mesmo assim nós não nos acostumamos com a morte, porque não fomos feitos para morrer. Fomos feitos para viver e viver eternamente. A morte, todos nós sabemos, ela é a principal consequência do pecado. A Bíblia começa no livro de Gênesis, o primeiro capítulo, capítulo 1 e 2, do homem sem pecado. E termina o último capítulo, capítulo 22, daqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Termina o capítulo 22, o homem resgatado e livre do pecado. Porque o pecado entrou como consequência, a morte entrou como consequência do pecado, mas para você dar glória a Deus, se animar nesta noite, Jesus Cristo veio, Ele tira o pecado do mundo, aleluia. Então, para aqueles que servem a Ele, o pecado não terá poder eternamente sobre nós. No final da história, nós estaremos livres da presença do pecado. Mas a morte chegou naquela casa. E permita-me falar aqui agora um pouco sobre na tipologia, ou trazendo para os nossos dias. Como já dizia o evangelista Billy Graham, e você sabe, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, isso é frase de Billy Graham. Homens com este perfil, porque a Bíblia não está falando o nome dele realmente, se ele é Obadias ou não, ok, isso não importa, mas o que a Bíblia está dizendo com certeza aqui,
é o perfil deste homem. E eu quero afirmar nesta noite em alto bom som que, infelizmente, nos dias atuais, homem com perfil deste moço aqui, deste pai, deste marido aqui que morreu, estão morrendo, estão falecendo. Está escasso homens com perfil deste aqui de 2 Reis, capítulo 4. Olha só as qualidades desse homem. Primeiro, é a esposa que está chegando e falando: meu marido. Logo o texto dá-nos a entender que este homem era marido de uma só mulher. Que é isso, pastor? Isso? Sim. Porque às vezes nós ficamos tão acostumados com o óbvio, ou querendo tantas coisas da Bíblia assim, extraordinária, e esquecemos de pregar o óbvio. Pastor, mas até na igreja, a igreja é o reflexo do mundo, infelizmente, porque somos seres humanos ou não. No mundo atual hoje, no mundo atual, daqueles que não temem a Deus, não está tendo marido de uma só mulher, porque a promiscuidade, a pornografia, o adultério são pecados que estão na moda no mundo atual. Mas a igreja do Senhor foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. E nós precisamos de continuar pregando que o sexo antes ou fora do casamento é pecado, que a promiscuidade é pecado, que a pornografia é pecado, que marido trair a mulher, contrair amante, como isso é normal no mundo aí, daqueles que não temem ao Senhor, continua sendo pecado, que jovem só conhece a vida sexual depois de casado, tanto o homem quanto a mulher. Essas verdades bíblicas precisam de continuar sendo pregadas. A pastora vai falar: irmão, vamos parar de tampar o sol campineiro e achar que não acontece. E achar que não acontece, porque tem vidas, famílias, lares sendo destruídos. Por quê? Porque muitos estão deixando o temor do Senhor, embarcando na vida de pecaminosidade. E muitos achando normal. Mas a mulher chegou para o profeta e disse: meu marido, não era amante, e o não era marido dela e de mais 2 ou de mais 10, não era marido dela e ficante de mais alguns. Ela falou: era meu marido, ele temia ao Senhor. Homem que está aqui nesta noite, cadê os homens? Levante a mão aí, todos os homens. Melhor, deixa eu repetir aqui, deixa eu melhorar aqui a fala. Homens casados que estão aqui, levante a mão, homens casados. Se a morte chegar na tua casa, a tua esposa vai poder dizer isso? Se a morte chegar para você, tua esposa pode chegar e falar: pastor Zacarias, meu marido, o senhor sabe, a morte levou. Meu marido, a morte levou, pastor. O senhor sabe que ele era meu marido e teu servo. É outra problemática. Porque tem muitas mulheres sem sabedoria que acham que o servir ao Senhor atrapalha a parte marital. Mulher de Deus que está aqui, abra sua mente espiritual, deixa seu marido se envolver nas coisas de Deus, porque Eliseu aqui é figura de Deus. Que você está servindo a igreja, você está servindo o pastor, você está servindo a obra do Senhor, está servindo a Deus. Nós temos dificuldade de pessoas, de homens, de servir a obra do Senhor, porque em alguns casos, o impedimento é a esposa mesmo. Irmãos, eu sou apenas um jovem pastor, mas já tem, o dia que o Juninho, meu filho mais velho, nasceu, 27 de janeiro de 2010, eu assumi a primeira congregação. Eu já ouvi tantos testemunhos nessa vida minha no âmbito pastoral. Tanta coisa ruim. Que eu trabalho com a estatística da toalha nova, não absolvo nada. Porque não dá para absolver, senão a gente fica ruim psicologicamente. O pastor Zacarias tinha um pastor que dizia, muitos anos atrás, que pastor, às vezes, chega a ser até um tambor de lixo de tanta coisa ruim que ele dá de lhe ouvir. Porque pessoas, homens que não temem ao Senhor, que não temem ao Senhor. Se tu, homem de Deus que está aqui nesta noite, se tu viesse a falecer, o que tua esposa diria de você? O texto está dizendo que ele era marido de uma só mulher.
servo do Senhor. Mais do que servo do Senhor, temente a Deus. Quarto, ele era verdadeiro, porque a mulher disse: meu marido, teu servo. E tem mais. Tu sabes. Essa palavra é muito forte, esse tu sabes. Ou seja, porque de vez em quando, olha aqui para mim, de vez em quando nós somos surpreendidos, porque nós vemos o irmão bonitinho aqui na igreja, paletó e gravata, ou a irmã também, ou o irmão, tomando ceia, cooperando e tal, mas de repente cai-se as máscaras e se descobre que ele é uma pessoa aqui, outra no trabalho, outra em casa, outro com os filhos, outro com a esposa. Porque o tempo não resolve tudo, mas o tempo revela tudo. Mas a mulher falou: meu marido, teu servo, ele temia a Deus. E tu sabes, não, ele não era duas caras, ele era verdadeiro. O que ele era na escola de profeta, ele era na minha casa. O que ele era na minha casa, ele era na sociedade, ele era na rua. Eu estou pregando nesta noite que nós homens que estamos aqui, precisamos de ter perfil deste homem aqui que morreu, deste moço aqui que era temente a Deus. Qual que é o perfil dele? Ele era verdadeiro, ele era marido de uma só mulher, ele era servo do Senhor, ele temia a Deus. E ele tinha testemunho. Observe, tem a esposa e o pastor dando testemunho dele. A esposa e o pastor está dando testemunho dele. Será? Deixa eu falar de mim, que eu falar dos outros é feio, né? Então eu tenho que falar de mim. Será que a minha esposa pode dar o testemunho de mim, que eu temo ao Senhor? Será que a tua esposa pode testemunhar de você, que você teme ao Senhor? Ou talvez a tua esposa seja até enganada em algumas coisas, ou o seu pastor, ou tua esposa vai chegar e vai dizer, como já ouvi alguma dizer: Deus levou, pastor, livramento. Deus levou, pastor, foi livramento, porque a desgraça estava prestes a acontecer e de ser revelada. Mas Deus nos guarde com o teu sangue. Homens que está aqui nesta noite, a palavra primordial é para você nesta noite. Seja um homem com este perfil, marido de uma só mulher. Ei, para de fletar com o pecado, para de brincar com a promiscuidade, para de brincar, de saber, de ficar no balanço ali, e depois acontece a queda, tu fala que foi uma queda. Não foi uma queda, não, foi um desastre anunciado, porque tu sempre gostou de fletar com o pecado. Seja sincero, seja sério, seja temente ao Senhor, se encha do Espírito Santo, não caia no laço do diabo, ou mesmo você. Tem gente que não cai no laço do diabo, não, é ele que pula no laço do inimigo, é ele que caça os problemas com as suas próprias mãos. Seja um homem de Deus verdadeiro. Tem algum homem que recebe essa palavra aqui nesta noite, neste culto da família? Porque é o início para a destruição da tua casa. Temente ao Senhor, servo do Senhor, marido de uma só mulher, testemunho. O testemunho dele era da esposa do profeta. E ele era verdadeiro. Homens com este perfil está em escassez na sociedade, mas aqueles que correm para os braços do Senhor, para os pés do Senhor, aquele que ainda tem a palavra de Deus como a sua fonte de regra e fé, aleluia, para de nivelar todo mundo por baixo. Pode ter pessoas que não temem a Deus? Pode, mas ainda existe homem de Deus. Pode ter até pastor que brinca com aquilo que é santo, que faça sacrilégio, que mistura até o profano com o sagrado, pode ter, mas ainda tem homens de Deus com a boca no chão, clamando por misericórdia, buscando de Deus. Pode ter marido. Ei, para de banalizar casamento, ou de entrar nessas trends aí, que homem não presta, que tudo não vale nada, que tudo trai a mulher. Entra nessa não, irmã. Pode ter esses, pode, mas ainda tem homem sério de Deus, que busca a presença de Deus, que teme a Deus, que serve ao Senhor. A igreja, e esses homens precisam estar na igreja. Pastor, mas nem sempre todos na igreja estão assim. Jesus mesmo falou que o joio ia crescer no meio do trigo. Pode ter joio? Pode, mas ainda tem trigo, mas ainda tem temente ao Senhor aqui na igreja do Senhor. Se é verdade, quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Persista em ser fiel ao Senhor. Aprenda com o perfil deste homem, marido de uma só mulher, servo do Senhor, temente a Deus,
testemunho verdadeiro da esposa e do profeta. Não eram duas personalidades. Não era uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Não era gente boa com os amigos no trabalho e uma porteira com a esposa em casa. Não, é o mesmo. É o mesmo. E dentro desse perfil desse homem, desse marido, que o texto disse que ele veio a morrer. E aqui então, eu vejo a primeira lição desse texto, até nem tão visível assim, oculta ou intrínseca nesse texto. A primeira verdade que eu aprendo aqui, e que você precisa aprender nesta noite com este texto, é que, ou essas verdades que eu estou dizendo, deste moço nos leva aqui ao primeiro ensinamento, é que fiel ao Senhor também morre. Fiel ao Senhor também morre. Essa é a primeira verdade. Sabe, nós precisamos, meus irmãos, não romantize a vida cristã como se fidelidade blindasse contra problemas. Aquele homem era fiel, era temente, era servo, e ainda assim morreu deixando dívida. Isso quebra uma mentalidade perigosa. Escute, nem tudo que acontece de ruim, nem toda tragédia, nem todo acidente, incidente ou coisa desagradável que acontece na nossa vida, nem tudo é consequência de pecado ou de erro. Tem coisa que nós precisamos de entender que é apenas processo natural da vida. Nós gostamos de atrelar todas as coisas ruins que acontecem, buscar argumentos aplausíveis ou justificativa, mas não tem mais. Eu te pergunto, qual que é o mas? Qual que é o pecado deste homem que faleceu, deixou a esposa, os filhos órfãos e ainda com dívida? Processo natural da vida. Entenda que nem coisas boas, ou seja, a sua fidelidade, a nossa fidelidade ao Senhor, não vai nos blindar dos problemas ou de algumas intempéries da vida. O que dizer do patriarca Jó, que todos nós sabemos que ele era contemporâneo de Abraão, viveu na terra de Uz, e é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito na ordem cronológica da história de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1 disse: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era, olha só as qualidades de Jó: homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E tu sabe o que aconteceu com Jó. Como é difícil de achar homens com essas qualidades. Olha só, sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Mesmo assim, Jó passou por os dois problemas, né? Jó passou por umas duas dificuldades. Então a primeira lição para nós nesta noite é que fiel ao Senhor também morre. Não vamos romantizar a vida. Há coisas que são processos, permissão, ou simplesmente um processo natural da vida passageira aqui na terra. Quer vivamos bem, vivemos mal, com tragédias ou sem tragédias, com problemas ou sem problemas, tudo aqui nessa vida vai passar. Daqui 100 anos nenhum de nós mais estaremos aqui. Então as coisas que passamos por aqui, as dificuldades, nem tudo tem um porquê, nem tudo tem uma explicação, nem tudo vamos conseguir justificar. Mas uma coisa é certa, igreja do Senhor, nós não temos que explicar tudo, não tem que ter a resposta para tudo. O que nós precisamos estar é preparado para a eternidade, porque a vida aqui é um risco. Mas por que eu passei por isso, meu irmão? Viver é um risco. Ninguém tem vida segura. Você pode fazer seguro dos melhores bancos, você pode ter um carro blindado, você pode ter em tudo na tua vida as mais altas tecnologias. Isso não é segurança para você. A nossa segurança está em Cristo Jesus, nosso Senhor, em ser fiel a Ele, porque aqui, quer vivemos bem ou mal, tudo vai passar, mas há uma eternidade de glória para nós nos esperando depois que a vida aqui encerrar. Se console com essa palavra, se alegre com essa palavra. Não importa os processos que passamos aqui na terra, o importante é permanecer fiel ao Senhor, porque se a fidelidade a Deus não me isenta dos processos e das dificuldades aqui da terra, mas uma coisa faz: a fidelidade a Deus não me tira do céu, não me tira da eternidade. Alguém pode levantar a mão e glorificar ao Senhor por esta palavra nesta noite? Aleluia.
A sua fidelidade a Deus não te blinda dos problemas daqui da terra, não faz com que você não passe por nenhum incidente ou nenhumas tragédias aqui nessa terra, mas a tua fidelidade ao Senhor Jesus, o seu temor a Deus, a sua fidelidade à palavra de Deus, te garante uma eternidade com o Senhor. Quem pode dar glória a Deus e exaltar o nome do Senhor por isso? Vamos quebrar da nossa mentalidade tudo o que acontece. Não pode furar um pneu de um carro, você fica pensando, meu Deus, como foi dito aqui, se não furar o pneu, como é que vai ser o borracheiro? Como é que ele vai levar o alimento para casa? Né? Não pode dar uma tosse, não pode ter que tomar 2 comprimidos que você já fica, ai meu Deus, onde foi que eu errei? Nada, nem sempre. Processos da vida, dificuldades da vida. Agora o bom é ser fiel, porque quando estamos sendo fiel ao Senhor, aconteça o que acontecer, nós vamos ter a consciência tranquila, Senhor, é apenas uma provação, porque eu estou fiel. Agora, porém, se você anda assim meio fora dos padrões da palavra de Deus, conscientemente, se você vive uma vida na prática do pecado, aí o próprio inimigo vai usar as dificuldades da vida para te atormentar, para te acusar. Por isso que em todo tempo vale a pena ser fiel ao Senhor. Aleluia. Eu estava com essa palavra aqui fervendo no coração para pregar, e o grupo de louvor já cantou aqui de inicial. Qual foi o hino inicial que vocês cantaram aqui? O segundo é adorador. Adorador é tudo que eu sou. Foi esse? Adorador. Assim Deus me chamou, e quem poderá calar a voz de um coração? Vai, se eu subir aos céus, se eu subir aos céus, eu sei que lá estás, céu mergulhar no mais profundo mar, nunca Sabe por quê? Ele está olhando, Ele sabe da nossa fidelidade. Tu és o Deus sonda, Tu és o Deus que me... Essa parte do hino aqui que eu queria, ó. Olha só, cante. Não tenho todas as respostas. De novo, canta, não tenho, vai. Não tenho todas as... Mais uma vez, declare, não tenho todas as respostas, vai. Não tenho. Tu não tem que explicar tudo, não tem explicação para tudo, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida. Não tem que explicar, mas temos que adorar. Adorar. Arabaxalabas. Saia pelo menos com essa frase aqui nesta noite. Qual frase, pastor? Não tenho todas as respostas. Não tenho todas as respostas. Tu não tem que dar explicação de tudo. Tu não tem que explicar tudo. Tu não precisa de explicação de tudo. Tu precisa de continuar. Nós precisamos de continuar fiel e adorando ao Senhor. Diga assim: não tenho todas as respostas,
Diga mais forte: não tenho todas as respostas. Mais forte, diga: não tenho todas as respostas. 1, 2, 3. Mas tu tem o Deus que Ele é a resposta. Nós temos o Deus que é a resposta. E quando Ele dará a resposta? Já a trombeta vai tocar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os que estiverem vivos ouvirão o soar da última trombeta. Nós seremos arrebatados. Estaremos para sempre com o Senhor. Não tem todas as respostas aqui, mas temos certeza que estaremos para sempre com Ele lá. Aleluia, aleluia. Fiel ao Senhor também morre. Fiel ao Senhor também enfrenta problemas, dificuldades. Não vamos romantizar a vida. Não temos resposta para tudo, não temos explicações para tudo. E tu não tem que ficar orando, pedindo resposta para tudo, porque Deus não vai te explicar tudo. Ele vai explicar aquilo que Ele quiser. Porque se tudo tiver explicação, se tudo tiver uma lógica, não é fé, é razão, é matemático, é lógica. Mas aí que entra a fé, quando não tem resposta, é quando não tem explicação, é quando não sabe o porquê, é quando não conseguimos enxergar o que aconteceu, porque é comigo, mas mesmo assim tu continua adorando, mesmo assim tu continua fiel. Mas aí te serve para buscar mais a Deus, te serve ainda para lutar ainda mais. É aí que tu está mostrando a tua fé ao Senhor. Porque aqui logo então eu já vejo a segunda lição do texto. Lições ocultas que eu estou dizendo, que não está assim explícita, mas está intrínseca. Primeiro, diga comigo: fiel ao Senhor também morre. Vamos lá? Mas tem a segunda lição. A segunda lição é: celebre, batalhe e lute com o que resta. Sempre, por mais que tu sofre, por mais que sofremos perdas, por mais que sofremos desastres na nossa vida, por mais que aquilo que não gostaríamos que acontecesse, aconteça, como no caso dessa viúva que ficou viúva, perdeu o marido era fiel, o marido temia ao Senhor. Falei aqui já pelo menos 5 qualidades dele, não tem explicação por que ele morreu, processo natural da vida, a morte chegou, mas ela não foi covarde, porque os problemas, olha aqui para mim, eles tentam insistir. É tipo, a vida acaba sendo tipo um efeito dominó. Quando você vê uma luta, se você não ficar firme, como diz Salomão, Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Quando vem a primeira luta, a primeira dificuldade, firma, como dizia, firma o corpo, porque uma pode querer chamar outra dificuldade, e se você ceder, você vai ser arrastado pela enxurrada de problemas. É o que acontece com a geração atual. Gente, que mundo, que geração é essa que estamos vivendo? Pelo menos nos últimos 10 anos, onde o jovem não consegue ouvir não da namorada, simplesmente não quero mais namorar com você, ele vai lá e mata ela. A vida continua. Eu não sei se isso é resultado, não estou aqui dando explicação, acabei de pregar que nem para tudo tem explicação, mas não sei se é resultado de uma geração de filhos que cresceu sem limites, que nunca soube ouvir não do pai ou da mãe, e aí quando a vida começa a dar não, ele não sabe absolver os não da vida, e acaba provocando outras tragédias e mais tragédias. Que mundo é esse que nós estamos vivendo, da indiferença, da falta de amor, onde as pessoas narcisistas cada vez mais são egoístas, egocêntricas e querem bem o seu bem-estar, e tudo tem que se mover em volta dele, porque ou é ou não serve. Não, calma.
Esse mundo das covardias precisa de cessar. E eu estou pregando para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é sal da terra, é luz do mundo. Nós somos para fazer a diferença nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Ei, não podemos. Ei, irmão que está aqui, irmã que está aqui, jovem, você aprenda a lidar com o contraditório. Aprenda a lidar com as perdas na vida. Aprenda a ser confrontado. Aprenda a levantar a cabeça depois de uma repreensão e continue da mesma forma. Aprenda a viver, a lidar em meio às dificuldades da vida, porque não existe vida fácil para ninguém. A vida é difícil para todos e ninguém vive em mar de rosa, e todos sofrem perdas. Aprendemos a lidar com as dificuldades da vida. Não seja covarde. A mulher não se acovardou dizendo: já que eu perdi o marido, leve meus 2 filhos mesmo, eu vou amarrar uma corda aqui e vou me enforcar e acabar. Não, agora já que perdi as coisas erradas, então agora eu não saio desse quarto mais, porque fiquei viúvo com dívida e levando. Não. Ela olhou: não, eu tenho 2 filhos, o marido foi, mas os filhos eu vou me celebrar com eles. Não, eles não vão ser escravos, eu vou batalhar por eles, eu vou lutar com o que resta. Não importa o que tu perdeu, o quanto tu perdeu, as dificuldades que tu passou, ainda tem algo para agradecer, ainda tem algo na tua vida para alegrar, ainda tem algo para celebrar, ainda tem algo para lutar, ainda há vitória para correr. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa noite. Levante a cabeça, saia dessa masmorra, levante, erga a cabeça. Nesta noite Deus está dizendo: ainda há algo para comemorar. Existem perdas, existem. Não estou dizendo para não fechar os olhos para a realidade, mas existem coisas ainda que Deus quer fazer, e Deus pode fazer com aquilo que sobrou, com aquilo que restou, para a glória do nome dEle, e tu vai vencer para a glória do nome de Jesus. Quem recebe essa palavra nesta noite, celebre, batalha, lute com aquilo que ainda tem. Lutamos com aquilo que ainda nos resta. Batalhamos pelo aquilo que ainda nós temos. A mulher perdeu o marido, mas não perdeu tudo. Ela ainda tinha 2 filhos. Ela tinha consciência do problema, atitude para buscar solução. Ela não ficou paralisada, ela se moveu. Tem gente que perde algo e por isso desistiu de tudo, mas Deus está dizendo para você que está acompanhando aí pelo YouTube, para você que vai ver um corte dessa mensagem aí, talvez no Instagram, ou para você que está presencialmente aqui nesta noite, Deus está dizendo através dessa história que você já conhece, Deus está dizendo para nós nesta noite: não desiste. Essa mulher nos ensina: enquanto houver resto, ainda há resposta, ainda tem algo, então lute. Ainda respira, então creia. Ainda há recurso, então use, porque Deus trabalha com aquilo que sobrou. Deus trabalha com aquilo que alguém não tem valor. Deus ainda trabalha. Tu está respirando, creia. Tu ainda tem recurso, pode ser pouco, use. Tu ainda tem algo, lute por aquilo que você tem, e tu vai celebrar com aquilo que ainda você tem. Deus está bradando e dizendo para você nesta noite, e te dando uma injeção de ânimo: não desista com asperidade. Aleluia. Terceira lição. Sempre haverá credores na nossa vida aqui na terra. Não se engane, nós vivemos no mundo de pessoas más. Vivemos no mundo de pessoas sem misericórdia. E nem tudo, a maldade das pessoas, a falta de misericórdia das pessoas, nem sempre é demônio, é a natureza humana mesmo, consequência do pecado. O homem vai do pó à glória. O homem sem Deus, que deixa a carne, o orgulho, a soberba, a sua jactância falar mais alto, ele é capaz das maiores atrocidades da vida. Este é o ser humano. Então, se tem credores que está cobrando a dívida, se tem credores que está ameaçando levar os filhos, sempre haverá credores, sempre haverá pessoas sem misericórdia, que não está nem aí para a tua dor, que não está nem aí para o teu momento, que não está nem aí para a tua dificuldade. Ele não está nem aí para você. Mas também não perca tempo se explicando para credores, porque tem gente que não quer explicação, tem gente que quer tirar a tua paz, tem gente que quer piorar a tua situação, tem gente que até
celebre com a desgraça alheia. Este é o mundo que vivemos. Ela não perdeu tempo, ela foi atrás da solução, porque se tem credores que está ameaçando, que está cobrando, vou levar os filhos, já perdeu o marido, vai ficar sem os filhos, é problema seu, estou conjecturando, não tem nada a ver com a tua vida, eu quero receber a minha dívida, não tem nada a ver se você ficou viúva, não tem nada a ver se você não tem dinheiro, se você não tem o que comer, vou levar seus filhos a ser escravo, e pronto, acabou, eu quero resolver o problema. Tem pessoas assim, e aí você pode, com a tua mente fértil, cada um, talvez você esteja vivendo situações difíceis, e tem pessoas que em vez de te ajudar, ou mesmo te dar uma pausa, está ainda piorando mais ainda a sua situação. Não perca a paz por eles, porque, e nem foque neles, porque se tem credores assim, mas sempre tem pessoas, tem vasos, de um lado tem credores, de outro lado tem uma multidão dizendo, é vaso que tu precisa? Toma aqui, pode ficar, enquanto precisar, toma os vasos emprestados. Eu não sei se você está entendendo, sempre haverá credores, mas também haverá vasos. A realidade é dura, dívida, ameaça, filhos prestes a serem levados como escravos. Os credores não têm misericórdia, o sistema não tem compaixão, mas Deus levanta outra coisa. É como diz o hino antigo aí, se uma porta fecha aqui, outra porta se abre ali. Se uma porta fecha aqui, outra porta Deus abre ali. Se há uma afronta aqui, Deus abre o consolo aqui. Se há uma afronta aqui, Deus manda um refrigério de lá. Se há quem cobrando na porta, Deus manda a instrução dizendo, pede vasos. Será que alguém vai emprestar? Vai, porque mais são os que Deus levanta do que os homens que querem afrontar. A afronta pode ser grande, mas quem Deus levanta como refrigério, como alívio, é maior quem recebe essa palavra. Levante a tua mão nesta noite, que Deus está dizendo, Deus está levantando vasos para te auxiliar. A multidão de vasos que virá como socorro para a tua vida é maior. Nem todo mundo é igual. Tem os credores incompassíveis, tem, mas tem gente que Deus levanta, é de vaso que tu precisa tomar. Tem alguém para te socorrer. Tem ameaça de um lado, mas tem ajuda de outro. Sempre haverá pressão, mas Deus sempre providenciará provisão. Sempre haverá pressão, mas Deus sempre mandará provisão. Então o que eu faço, pastor? Sabe o que você faz? Diga assim, eu não posso. Fala forte, eu não posso focar apenas nos credores. Eu preciso de prestar atenção nos vasos que Deus está enviando. Aleluia. Tira a sua atenção, o seu foco dos credores, da pressão, da ameaça, do problema. Foca na porta que Deus está abrindo, na solução que está chegando. Tem alguém recebendo essa palavra aí? Ou eu já perdi a sua atenção? Tem alguém recebendo o que Deus está dizendo? Foca nos pequenos vasos que estão vindo. Foca nos pequenos vasos que estão chegando. Não será um, não será dois, será muitos vasos, porque quanto mais vaso, mais azeite vai fluir. Solução virá, a solução virá. Tem credores, tem pressão, tem, mas tem pessoas dizendo, é vaso que tu precisa, toma, eu tenho vaso, eu tenho vaso, eu tenho vaso. Deus levanta vaso no meio da pressão. Deus levanta vaso como solução no meio da dificuldade. Recebe essa palavra nesta noite. Aleluia. Eu estou falando aqui sobre lições ocultas nesse texto. A primeira lição é: fiel ao Senhor também morre. Qual que é a primeira lição? Vamos lá, 1, 2, 3. Segunda lição qual é? Isto. Não desista do que restou, não abre mão do que restou. Celebre, batalhe e lute. Terceira lição qual é? Vamos lá, 1, 2, 3.
Fica de pé que eu vou falar a quarta e última lição, nós vamos orar. A quarta lição é: a tragédia não é o fim, o milagre vai chegar, Deus dará um basta. Isso é para quem crê. Você pode ler todos juntos, você tem que crer. Você crê nessa quarta lição? Vamos lá, 1, 2, 3. Deus ministrou no meu coração para me dizer nesta noite: não importa se o que tu está passando, se o problema, a dificuldade tem uma semana, tem um mês, tem um ano, tem 5 anos, tem 10 anos, tem 20 anos, tem 30 anos, Deus está dizendo pela minha boca nesta noite: o basta vai chegar. O basta vai chegar, aleluia, o milagre vai chegar. Mas Deus deixou chegar nesse jeito, nesse ponto, é para quando o milagre chegar, tu não ter dúvida que não foi a força do teu braço, não foi a tua inteligência, não foi a tua estratégia, não foi a tua perspicaz maneira de agir, foi Deus. Tu não, quem recebe essa palavra, levanta a mão. Tu não terá dúvida que foi Deus que agiu, que foi Deus que abriu, que foi Deus que fez, que Ele te socorreu, que a porta aberta foi por Ele. Ai, quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, eu estou profetizando e pregando nesta noite: não será tragédia sobre tragédia, não será tristeza sobre tristeza. Vem o tempo do basta, vem o tempo do refrigério, vem o tempo da porta aberta, vem o tempo do milagre, porque Deus disse até hoje: basta, o milagre. Aleluia. Só você que Deus falou por essa palavra. Tu tem coragem, sai do seu lugar e vem até aqui na frente. Deus falou com você por essa palavra. Sai do seu lugar e vem até a frente. Você crê que a tragédia não é o fim, o milagre vai chegar. Deus dará um basta. Vá lá, David, de novo. Não tenho todas as respostas. Nem Eliseu, pastor, o profeta Eliseu, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Qual a resposta que Eliseu deu para essa mulher? Eliseu não tinha. Pastor, ele deu a direção. Não, para o milagre. Agora, por que o marido dela, que era temente ao Senhor, morreu? Qual a resposta que ele teve? Pela tragédia? Não teve. Não teve. Não teve. Mas Deus tem para você nesta noite. Deus está dizendo: eu sou a resposta. Deus está dizendo: eu dou um basta. Chegue mais à frente, você que está aqui, dá um passo à frente, chegue pertinho do púlpito aqui. Vai, Débora, eu não tenho todas as respostas. Se eu fosse você, já estaria aqui na frente. Não tenho todas as respostas. Nunca vamos ter. Mas de uma coisa sei, por toda a minha vida. Só quem crê, vem na frente. Então erga a tua voz. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar. A tragédia não é o fim. Deus manda um basta nessa noite. A tragédia não é o fim. Que contenha a voz de quem te adora. Deus está mandando a solução para você a partir de hoje. Deus está abrindo portas. Deus está enviando vaso. Deus está transformando maldição em bênção. Deus está transformando tragédia em milagre. Que contenham a voz de quem te adora. Segura um pouquinho, Senhor. segura um pouquinho. Aleluia. A tragédia não é o fim, o milagre vai chegar. Escute, a história começou com morte, com dívida, com desespero, mas termina com milagre, com provisão, com sustento. Deixa eu repetir, a história de 2 Reis capítulo 4 começa com morte, com dívida, com desespero, mas termina com milagre.
com provisão, com sustento. Amplie a sua fé, prepare o espaço, espere mais, porque Deus ainda dá basta em histórias difíceis. Deixa eu repetir: Deus ainda dá basta em histórias difíceis. Deus ainda dá basta em histórias difíceis. Isso é para quem crê, isso é para quem passa por dificuldade, isso é para quem enxerga seu problema e diz: eu não tenho que ir para trás, para frente, nem direita, nem esquerda. Aí Deus está dizendo: não tem como, né? Deixa que eu dou basta, deixa que eu transformo, deixa que eu mudo essa história. Oh glória, esta história nos ensina que ser fiel não nos isenta de lutas. Perdas não significa fim. Deus usa o que restou. Sempre haverá provisão no meio da pressão, e o milagre sempre pode reescrever a história. Quem crê nessa palavra, levante a tua mão. Você que está aqui na frente, abra a tua boca, exalte o nome do Senhor, começa a dar glória a Deus, começa a glorificar o nome do Senhor. Deus manda renovo para a tua vida nesta noite. Deus está mandando a provisão, Deus está dando basta em qualquer que seja a situação. Está dizendo: resposta. Eu vou me silenciar um pouquinho para você adorar, para você dizer glória, para você agradecer, para você que crê nessa palavra, para você que crê que Deus ainda dá basta em histórias difíceis. Deus dá basta em histórias difíceis. Deus ainda dá basta em histórias difíceis. E Ele está dando basta em histórias difíceis nesta. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra que eu preguei aqui nesta noite, Tu que conhece a dificuldade, a necessidade de cada um e todos, eu ergo a minha voz ainda mais e ergo a minha mão para orar agora, para interceder por histórias que parecem que é tragédia sobre tragédias, problemas sobre problemas. E tem alguém que está dizendo consigo mesmo: meu Deus, quando a minha luta vai ter um fim? Quando esse efeito dominó de problemas vai cessar? Aí tu nesta noite de domingo está dizendo: Deus dá basta. Alegra o teu coração, aleluia, fortalece a tua fé nesta noite. Alegra o teu coração, fortalece a tua fé, porque Deus ainda dá basta em histórias difíceis. Amplie a sua fé, prepare espaço, espere que Deus está provendo. Não vai ser morte, não vai ser dívida, não vai ser desespero, será milagre, provisão, sustento. Milagre, provisão e sustento. Não vai terminar em morte, não vai terminar em dívida e nem em desespero. Eu repito, não vai terminar em morte, não vai terminar em dívida e desespero, mas milagre, provisão e sustento. Só para quem crê nessa palavra, só para quem crê. Abra a tua boca de glória, glorifica, diga: eu tomo posse, eu recebo. Fica dele baixo, ele lhe barralash. Manaba, canalara, batwina, latwiteka, labiteka, labatwiteka, calamaço, manata, catiteka, lavariba culetane. Ridelende te chete bakuna marlina leite na bala paquara baswe alibai la carabai tu kite teleba manamash te televa bakui se teleba la barabaqueteca menite que tu cana. Deus, fala da minha boca, tem provisão, tem milagre, tem sustento, tem resposta, tem restauração. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Olha o renovo de Deus aí. Olha a resposta de Deus aí.
Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está seu erro. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Abra a tua boca, diga glória, diga aleluia, adore e exalte. Poderei me ausentar do teu olhar. Deus conhece, Deus sonda. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. É a frase da semana. Não tenho todas as respostas. Não tem todas as respostas. Mas uma coisa nós temos. Shabaka. Mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, Há uma graça de Deus fluindo aqui nessa. Te adorar. Fecha o guarda-chuva da incredulidade. Deus dá um basta nesta noite. Olha só o que Ele faz. Minha força Ele te fortalece nesta noite. Olha. Nada pode calar um adorador. Olha o que Ele faz. Creia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha, os lados que Ele manda. Confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. A provisão chegou. A vitória chegou. O milagre chegou. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Quem pode dar um glória a Deus aí nesta noite? Volte para o seu lugar crendo, diferente. Deus deu um basta hoje. Pastor Zacarias encerrando aqui.